Oi pessoal, meu nome é Thaís, eu faço parte da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa e tô aqui com vocês para mais um Bora Criar. Vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu na semana passada? Aliás, vocês criaram bastante durante essa semana? Bom, na semana passada a gente exercitou o olhar do jornalista e vocês lembram quais eram os superpoderes dos jornalistas? Eram observar, investigar e criar. E lembrando que esses poderes, eles não precisavam ser usados somente quando vocês fossem produzir algum conteúdo jornalístico. A intenção é incentivar que vocês olhem com esse olhar de jornalista para diversas áreas de conhecimento, para os conteúdos de ciências, história, geografia e até para as coisas que acontecem no seu cotidiano. E vocês já pensaram em usar o olhar de jornalista em outros projetos? Fica aí uma ideia. Falando em projetos, vocês seguiram com o que a gente começou na semana passada? Como é que foi esse processo? Vocês compartilharam esse projeto com alguém? Qual foi o assunto que vocês escolheram? E o mais importante, vocês cometeram erros durante esse processo? Quando a gente vai criar um projeto, não tem que ter medo de errar. Às vezes a gente vê o erro como alguma coisa ruim, como fracasso. Mas o erro, ele ensina muito. Ele ensina que a gente tem que mudar o nosso caminho, tentar outras coisas. Então, se a gente quer se arriscar e quer criar alguma coisa bacana, inevitavelmente a gente vai cometer alguns erros. Isso não tem problema. É só fazer um ajuste e continuar criando. Bom, falando em erros, eu terminei o meu. Aqui está o meu zine. E eu cometi vários erros durante essa criação. Mudei os temas, colei uma coisa em cima da outra, mas eu cheguei num resultado que eu achei bacana para mim. E no meio desse vai e vem, que é a criação de um projeto, eu resolvi ampliar o meu usando também algumas tecnologias digitais. Então, enquanto eu estava criando, eu cortei algumas palavras, enfim, coloquei essas palavras numa tampa de uma caixa de sapato. E aí, quando eu olhei para essas palavras ali naquela tampa, eu vi, poxa, que isso dava uma ótima foto. Era só organizar algumas delas. E aí, bati essa foto, que é essa que vocês estão vendo, e já compartilhei nas minhas redes para sensibilizar os meus amigos, enfim, as pessoas que eu converso no ambiente virtual. E daí eu pensei, por que não tirar as fotos também das páginas do meu zine? Então, tirei as fotos do meu zine, das páginas que eu mais gostei, e também compartilhei na minha rede, inclusive marcando uma pessoa que me inspirou a criar esse projeto. Afinal de contas, as ideias sempre vêm de algum lugar. Isso que eu fiz de criar essa ponte com as tecnologias digitais, você também pode fazer se você puder. O interessante de usar essas tecnologias é encontrar nelas uma maneira de você se expressar também. Então, não somente consumir a informação, mas pensar como que você pode ter voz, como você pode contar a sua história usando esses meios, usando as suas redes, usando foto, enfim, usando os diversos dispositivos digitais que existem hoje. Bom, e já que o assunto é dispositivo digital e ambiente virtual, se vocês quiserem e puderem, compartilhem seus projetos nas suas redes com a hashtag Bora Criar. Sejam projetos inspirados pelo que vocês estão vendo aqui, ou então outros que vocês inventaram durante a semana. Assim a gente consegue conhecer tudo que vocês criaram, combinado? Mas o que a gente vai ver hoje, afinal? Bom, hoje a gente tem uma porção de coisas legais para aprender e também para criar, para construir. Vou começar apresentando para vocês um projeto muito lindo de fotografia. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o papel dos personagens nas histórias jornalísticas, criar um pequeno projeto com esse enfoque e depois conhecer um projeto incrível de imprensa jovem. Vamos lá? Bom, deixa eu começar compartilhando com vocês um projeto muito lindo e que tem tudo a ver com o que a gente vai criar hoje. Esse projeto ele foi criado pelo professor Márcio Mota, de Praia Grande, São Paulo, em 2016. Ele foi executado em 2017 e finalizou no primeiro semestre de 2018. O nome do projeto é Invisíveis. Esse projeto ele começou com professor e alunos em uma escola, aprendendo juntos a como transformar a vontade de fotografar em algo mais concreto, com um propósito, com um sentido. Da mesma forma que a gente se perguntou na semana passada que histórias incríveis nós teríamos para contar, que histórias
nós podemos encontrar no nosso cotidiano e compartilhar com as outras pessoas? O grupo que estava aprendendo fotografia se perguntou, afinal de contas, que histórias seriam incríveis de contar por meio da fotografia. E depois de um bom tempo nesse projeto, experimentando, fotografando, errando e aprendendo bastante, o grupo começou a pensar em como a fotografia, esse recurso, poderia dar voz para as pessoas que dificilmente seriam ouvidas pela sociedade. Então eles foram caminhando de pergunta em pergunta. Por exemplo, onde estão essas pessoas? Que histórias essas pessoas têm para contar? Quem são elas, afinal? Até esbarrarem em um personagem durante uma de suas várias saídas pela rua. Afinal de contas, eles saíam da escola para fotografar e conhecerem melhor a história dessa pessoa. E isso levou o grupo à pergunta de ouro do projeto: como tornar os invisíveis visíveis? E nessa caminhada, nesse projeto, eles perceberam como nós, todo mundo, nós estamos de uma certa forma programados para não enxergar as pessoas que são diferentes de nós, seja cultural, social, estética ou até economicamente. Você já parou para pensar nisso? Pense um pouco nas pessoas que estão à sua volta e como você interage com elas, e até quando você sai na rua, como que você observa essas pessoas. Você pensa que essas pessoas também têm suas histórias de vida, que elas carregam suas angústias e seus sonhos? A gente tende a não levar muito isso em consideração até conversar com a pessoa e se conectar com ela de alguma forma. E isso tem muito a ver com dois superpoderes do jornalista, que são o observar e o investigar. E com isso, nós chegamos ao nosso assunto do dia, que são os personagens do jornalismo, as pessoas de uma história. E os personagens, eles são super importantes, porque eles trazem o lado humano dos acontecimentos. Pois ou as pessoas ocupam o papel de fonte das informações que estão sendo relatadas, ou então elas serão o foco, a pauta da própria história. E é em torno dos personagens que nós vamos criar hoje. Vamos lá? Então chegou o momento da gente colocar a mão na massa. Se você quiser criar apenas na sua imaginação, como eu vi que algumas pessoas comentaram na semana passada, você pode fazer isso, não tem problema. A única coisa é que quando a gente fica apenas na imaginação, é muito mais fácil de matar uma ideia antes dela chegar a se tornar realidade. Por isso que a gente incentiva tanto vocês colocarem a mão na massa e criarem alguma coisa, mesmo que seja apenas um esboço. Lembra que pode ser apenas o começo de um projeto que você vai desenvolver melhor ao longo da semana. Então, se a gente vai colocar a mão na massa, chegou a hora de separar alguns materiais. Então, você pode buscar a sua caixa mão na massa, se você separou alguma na semana passada, ou então ir para o seu cantinho mão na massa. Mas se você não criou nenhuma dessas coisas, não tem problema. Que materiais que a gente vai precisar? Material para anotação, como um caderno, por exemplo. Papéis diversos, pode ser também papel colorido, se você tiver em casa. Revistas velhas, como sempre, ajudam bastante. Canetas, canetinhas, lápis de cor, tesoura, cola e até celular, se você puder. Vou dar 1 minuto para você ir lá separar esses materiais. E aí, separou alguns materiais? Eu também já separei alguns, mas para anotação por enquanto. Então, o primeiro passo nesse nosso projeto que nós vamos criar é imaginar. Então, vamos pensar em pessoas que nós admiramos, que são importantes para nós. Podem ser pessoas próximas da convivência direta ou não, pessoas distantes como atletas, às vezes artistas, cientistas, pessoas com quem a gente não convive diariamente. Nós podemos, inclusive, nos inspirar naquele projeto chamado Invisíveis, aquele que eu comentei agora há pouco. Então, vamos pensar juntos? A primeira pergunta para pensar e anotar, que vai aparecer aqui, que eu vou deixar já do lado, e vou dar um tempo para vocês pensarem e anotarem,
é essa. Que pessoas admiramos? Vamos lá? Vou dar 1 minuto com essa pergunta aqui na tela para você anotar as pessoas que você admira e eu anoto as pessoas que eu admiro aqui. Vamos lá. Certo. Agora, segunda pergunta. Por que essas pessoas são especiais para nós? Então, a gente tem uma listinha aqui que a gente anotou. Você anotou a sua, eu anotei a minha. E agora, tem que olhar para essas pessoas e pensar por que elas são especiais para nós. Até se você anotou vários nomes, por exemplo, eu também já anotei alguns também, é hora de escolher numa dessas 2 ou 3 para já ir afunilando a sua escolha do seu personagem. Então, vamos lá. 1 minuto para pensarmos juntos por que essas pessoas são especiais para nós. Valendo! Certo. Então, o que a gente precisa fazer agora é olhar para essa lista de pessoas que a gente escreveu, que a gente separou, e escolher uma delas para ser o nosso personagem. Ou seja, vai ser sobre essa pessoa que a gente vai criar o nosso projeto. Vamos lá? E aí, escolheram? Eu também já escolhi uma pessoa aqui. Bom, agora vamos pensar. Se nós vamos contar uma história sobre essa pessoa, sobre esse personagem, nós precisamos conhecê-lo melhor. Então, se for uma pessoa perto de nós, o jeito é criar algumas perguntas e fazer uma entrevista. Agora, se for alguém mais distante, com quem a gente não tem contato direto, a gente pode fazer uma pesquisa. E mesmo com a pesquisa, é importante a gente ter algumas perguntas em mente. E já que nós estamos juntos construindo esse projeto, eu vou compartilhar com vocês algumas perguntas que eu já pensei. Bom, se fosse uma entrevista com uma pessoa próxima, eu gostaria de fazer as seguintes perguntas. Quem é você em 3 palavras? Para já incentivar a pessoa a se definir de uma maneira um pouco diferente. Compartilhe algo que você fez e que se orgulha. Afinal de contas, se eu vou compartilhar a história dessa pessoa e ela vai se fazer ouvir, então acho que seria interessante também compartilhar algo do qual ela se orgulha. O que você gostaria de melhorar no seu contexto, se você pudesse? Outra pergunta. E se você pudesse ser ouvido por todas as pessoas da sua cidade, o que você diria? Que é uma maneira que eu encontro de dar voz para o meu entrevistado. Agora, se fosse uma pesquisa sobre uma pessoa que eu não sou próxima, eu ia pesquisar primeiro quem é essa pessoa, ou quem foi, caso ela já tenha falecido, o que é importante compartilhar a respeito dela, alguma grande realização dessa pessoa que a torna importante para mim e que eu acho que seja importante compartilhar com as outras pessoas, e como podemos nos inspirar nesse personagem. Então, esses são alguns exemplos de perguntas. Vamos anotar? Você anota aí e eu termino de anotar aqui. Valendo! Certo, então nós já escolhemos o personagem, criamos um roteiro de perguntas para uma entrevista ou então para uma pesquisa. Agora a terceira parte é pensarmos na forma que queremos contar a história dessa pessoa para poder compartilhá-la com alguém. Essa história pode ser uma história isolada ou fazer parte de algo maior, como criar uma série jornalística temática sobre diversas pessoas de uma área específica da sua vida. Por exemplo, professores incríveis, pessoas que me fazem sorrir, os atletas que mais admiro, os cientistas mais legais de todos os tempos, ou até os cientistas mais injustiçados da história. Percebam que a gente está construindo o caminho desse projeto, mas a gente só vai conseguir construí-lo mesmo ao longo dessa semana. Bom, e que formato então nós podemos criar? Pode ser uma reportagem, uma revista, uma história em quadrinhos, a criação de uma chamada na primeira página de um jornal. Pode ser também a criação de um podcast, como um programa de rádio, só com áudio, ou a simulação de um programa de televisão entrevistando a pessoa.
Então, já pensaram em alguma coisa? Eu também já pensei, vou criar duas coisas aqui. A primeira é o esboço de um mini jornal, pensando que esse jornal ele poderia ser distribuído ou deixado em diferentes lugares, ou então fotografado e compartilhado nas redes sociais. Essa mistura das construções com papel compartilhadas no meio digital é algo muito bacana de se fazer. Bom, o meu jornal eu pensei focando em um tema. Produzi uma série jornalística chamada Professores Incríveis. Então eu focaria somente em professores, podem ser meus amigos, por exemplo, ou então professores que foram meus professores. E aí o que eu vou precisar fazer? Encontrar alguns deles para entrevistar durante a semana. Mas o que eu vou fazer aqui é um esboço, um exemplo do que eu pensei em criar. Enquanto eu vou construindo aqui, você constrói o seu também. Então, vou chamar aqui de Professores Incríveis. Enquanto eu estou construindo aqui, vocês vão fazendo o esboço do formato que vocês pensaram em contar a história. E no verso, eu vou até pegar outra folha aqui para poder fazer em uma página separada, se eu quiser fotografar as duas páginas lado a lado. Então, e no verso, eu vou pedir para o professor compartilhar duas coisas. Uma mensagem para estudantes, uma mensagem que ele queira compartilhar, que ele queira que outras pessoas escutem. E na outra metade do meu jornal, uma mensagem desse professor para quem? Será que vocês adivinham? Para outros professores. Pronto! Então aqui eu tenho o esboço do meu jornal. A página da frente, Professores Incríveis, nome, a identificação, algum desenho que represente esse profissional, a área de atuação, tempo de atuação, por que escolheu ser professor, por que escolheu essa área e alguma coisa incrível que ele viveu durante a profissão. E atrás uma mensagem, duas mensagens, uma para estudantes e uma para professores que ele queira compartilhar. Então esse daqui é o esboço de um projeto. O que você preparou aí? Então, esse é um começo, não tem problema que não está concluído. Eu tenho a semana para entrevistar os professores que eu quero que façam parte desse projeto. E você? Que tal fazer isso também? Hein? E durante a semana, produzir uma série sobre seus professores incríveis, compartilhado no formato que você achar melhor. Bom, além do mini jornal, um outro projeto muito bacana que a gente pode criar, pensando nas entrevistas, é um microfone de papel. E esse microfone pode inclusive ajudar a captar o áudio dessa entrevista caso ela seja filmada. Você só precisa de papelão, papel, fita crepe, algumas canetinhas se quiser, e um fone de ouvido de celular que tem esses microfones junto. Quer conferir? Olha só! Aqui o meu microfone. Inclusive dava para escrever aqui o nome do programa, de entrevista, enfim, né? Então a gente pode usar esse microfone entrevistando, simulando um programa de entrevista com pessoas da nossa casa, ou se quiser filmar, é só plugar ele no celular, já que eu escondi o microfone aqui dentro, e aí quando for captar o áudio e entrevistar alguma pessoa, o que vai acontecer vai ser que o áudio vai sair perfeito. E aqui está o início do meu projeto, de dois na verdade, né? O começo de um mini jornal e, quem sabe, um programa de entrevista com pessoas da minha casa. E aí, conseguiu criar pelo menos o esboço do seu projeto? Que história de qual pessoa você escolheu compartilhar e por quê? Que formato você escolheu e por que está seguindo por esse caminho? E pensando nesse processo de criação até agora, como que foi? O que foi divertido?
o que foi desafiador e está sendo desafiador ainda? O que você faria diferente se tivesse mais tempo? Isso é muito importante de se pensar enquanto você está construindo um projeto. São algumas perguntas que fazem com que a gente pense a respeito dele. E o jornalismo, que é o nosso grande tema, ele diz respeito a compartilhar histórias com o público real. Você já consegue enxergar algumas pontes disso que estão criando agora com o mundo real? Como a gente pode transformar esses projetos em algo maior ainda? E outra coisa interessante de pensar é em como nós podemos exercitar mais vezes isso de transformar coisas aparentemente comuns que fazem parte do nosso cotidiano em algo realmente interessante e que possa ser compartilhado. Um projeto que pode começar com entrevistas em casa, por exemplo, pode virar um perfil compartilhado de histórias no Instagram, ou então um canal no YouTube e até alguma coisa lá no TikTok. Viu como a gente começa com um projeto, mas uma ideia vai puxando outra e gerando novos projetos? Falando em ideias e projetos, e se a sua escola criasse um grande projeto envolvendo jornalismo? Ou então se você se reunisse com mais alguns amigos e criasse um projeto mais longo nessa área? Chegou a hora da gente conversar com o Carlos Lima, o nosso convidado de hoje. O Carlos, ele está à frente de um projeto super bacana que leva o jornalismo para as escolas, chamado Imprensa Jovem. Vamos lá? Então, pessoal, eu estou aqui com o Carlos Lima e também com alguns estudantes que participam do programa Imprensa Jovem. Estou aqui com a Ana, com o Gustavo, com a Cauane e a Aisha. Todos de São Paulo, menos a Aisha, né? Aisha, de onde você é mesmo? Do Embu-Guaçu. Embu-Guaçu. Gente, muito obrigada por estar aqui compartilhando esse momento com todo mundo. Carlos, muito obrigada. E eu vou começar fazendo uma pergunta para o Carlos, mas daqui a pouco eu já puxo vocês para o meio dessa conversa. Carlos, então me conta, você tem esse programa incrível, chamado Imprensa Jovem, funcionando já em 400 escolas. Eu vejo vocês cobrindo um monte de evento bacana em São Paulo. O que fez você se apaixonar pelo jornalismo? Eu acho que assim, eu já, como eu disse, eu já fui radialista, né? Eu queria também trabalhar em algum momento o rádio, né? E apesar de estar fazendo shows, né? Eu queria mesmo era trabalhar com rádio, estar dentro do esquema, né? Ser locutor. Isso faz muito tempo, né? Eu acabei tendo a oportunidade de ir nos programas, um programa no domingo, que era um programa de jovens, da juventude lá da igreja. E aí acabei experimentando um pouco do rádio, sendo repórter, gravava as entrevistas e levava para poder mostrar lá ao vivo. Isso super me encantou. Hoje eu não sou da igreja, mas aquela minha primeira oportunidade de conhecer um estúdio foi mágico para mim. Falei, cara, isso aqui é uma caixa mágica, isso aqui eu tenho que estar nesse negócio. Foi o fato de ter um projeto em que você conectava os estudantes, as vozes dos estudantes, conectava os desejos dos estudantes através de uma rádio escolar. A rádio escolar, por exemplo, foi o primeiro projeto que eu desenvolvi e foi em 97, nas aulas de língua portuguesa, e lá do estado. E, cara, foi tão legal que eu falei, cara, vamos fazer essa rádio no pátio. E aí tinha programação de rádio todo horário do intervalo. E em 2001 a gente fez uma outra numa outra escola estadual, Xinguixagari. Essa sim foi o grande projeto. Toda a produção ela é balizada pelos interesses dos estudantes. Então, os estudantes que vão se reunir e dizer, nós vamos fazer uma cobertura de um evento. Qual é a pauta? Então, são eles que decidem, não são os professores. Os professores têm um papel de mediar esse processo, entendeu? Tem orientar,
né? E aí a gente faz formação dos professores justamente para ajudar na mediação e na construção das produções que vão ser socializadas na comunidade. E agora eu quero saber de vocês. Então, a gente está com um grupo aqui super legal de estudantes que participa desse programa Imprensa Jovem. E eu quero saber, afinal de contas, por que vocês quiseram fazer parte desse programa? Conta aí, Gustavo. Então, eu entrei no projeto por gostar muito da tecnologia. Eu até já tive um canal, mas eu acabei excluindo depois de um tempo. Foi aí que eu descobri que estava tendo esse projeto na minha escola e eu corri para entrar. Está sendo tão bom participar desse projeto que eu já estou há 3 anos. Eu entrei no projeto no 6º ano e hoje eu já estou no 5º ano. Está sendo uma experiência incrível. Que legal. E você, Ana, por que você quis participar do projeto? Bem, quando eu estudava na minha ex-escola, eu queria muito futuramente trabalhar com comunicação. Então, quando eu vi essa oportunidade, quando eu vi o projeto, os vídeos que eles faziam, eu achei que era uma oportunidade incrível de eu conhecer um pouco mais dessa área, de eu ter uma experiência real ali dentro da escola. Então, assim, foi incrível, foi como um estágio mesmo. Que legal. E você, Kawane? Bom, na verdade, eu tava de mudança, né? Eu tinha acabado de mudar de escola, então tudo era muito novo pra mim. E eu vim de uma escola do estado, então estar em uma escola municipal era extremamente diferente. E aí tinha essa possibilidade de projetos e eu achei que era a oportunidade perfeita pra mim cooperar com a escola e, acima de tudo, ter um aprendizado e fazer o que eu gostava. Eu sempre gostei muito de pesquisar e conversar. Nossa, adoro falar, então eu vi ali uma oportunidade de melhorar. Muito legal saber disso. E você, Aisha? Eu sempre quis entrar no projeto do Imprensa Jovem porque eu sempre gostei bastante dessa parte de comunicação, porque eu sempre gostei muito de falar, né? Então eu gostava bastante dessa parte do projeto, das entrevistas, que eu podia sair, eu podia conhecer lugares novos, pessoas novas, poder fazer o que eu gostava. Ah, que legal. Eu acho muito legal saber a motivação de vocês, né? Porque, afinal de contas, vocês quiseram fazer parte de um projeto de jornalismo. Qual foi a entrevista mais legal que vocês já fizeram? A entrevista mais legal que eu já fiz, acho que foi quando eu participei do evento que tem na escola, que é sobre os campeonatos, que temos sobre jogos de tabuleiro, que são xadrez, mancala. E lá a gente tava com os diretores da Capela de Socorro, e lá a gente fez muitas entrevistas. E foi entrevistas muito legais. Que legal. Quem mais? Qual que foi a entrevista mais legal que vocês já fizeram? Quem quer compartilhar? Aisha, pode falar. Sim. A entrevista mais legal que eu participei foi quando eu fui no evento Girls for Tech. Foi patrocinado pela Bradesco, foi no Museu Catavento, que tinha toda uma questão do empoderamento feminino, das mulheres na tecnologia, das mulheres na revolução, das mulheres na ciência. Também foi um que, por coincidência, aconteceu bem perto da minha casa, que foi as matriarcas do Grajaú, que por uma grande coincidência foi numa creche que eu estudei quando eu era pequena, e aí eu pude rever os diretores, tanto que muita gente ainda lembrava de mim. Foi bem legal. Olha, que legal. Que legal. Quantos assuntos diferentes, né? Vocês vê, Gustavo foi para um evento dentro da escola. Você, um evento num lugar externo com outros assuntos sendo abordados, né? Isso é muito legal, porque vocês vão vendo que esse contato que vocês têm quando vocês vão fazer uma entrevista, enfim, com alguém, eles conversam com diversos temas. E aí, né, o que vocês têm que fazer quando vão entrevistar? Pensar em perguntas, né? Pensar em como tornar esse assunto interessante para você poder ser compartilhado com alguém, né? Quem mais que não falou? Ana, me diga, qual foi a entrevista mais legal que você já fez? Bem, uma das entrevistas mais legais que eu já fiz foi dentro da minha própria escola, quando a gente tinha a série Meu Direito Sou Humano, e a gente trabalhava o direito dos alunos tanto como estudantes, como pessoas,
e a gente abordou o assunto deficiência. E então a gente entrevistou a nossa coordenadora, a nossa diretora, vários professores que eram especializados nesse assunto e até mesmo um dos nossos alunos deficientes. Foi uma entrevista assim muito fofa e comovente. Ai, que lindo, que lindo. E o legal é você poder compartilhar essa história, né? De você tornar ela visível para mais gente. E você, Cauane, me conta, qual foi a entrevista mais legal que você já fez? Nossa, assim, tem muitas, mas a que eu mais gostei, sem dúvidas, foi um evento que teve na Assembleia Legislativa de São Paulo e tinha muita imprensa jovem. Eu acho que quase todas as equipes de imprensa jovem foram nesse evento. E para mim foi muito importante porque eu sempre sonhei em me tornar uma advogada ou trabalhar com política. E, assim, foi um espaço onde eu tive contato com os políticos e eu pude perguntar o que eu realmente gostaria de saber e o que eu acharia que as pessoas tinham curiosidade de saber. E essa proximidade no dia a dia em um evento tão importante me fez querer continuar e participar de outras coisas semelhantes. Então, para mim, essa foi uma experiência sem igual. Carlos comentou várias áreas, né, que existem dentro do jornalismo e da comunicação. Você pode atuar na pauta, você pode ir lá no campo fazer entrevista, você pode cuidar no final da edição, da divulgação. De todas essas etapas, qual que vocês mais gostam, assim? Qual que vocês falam, não, eu gosto muito de atuar nessa área aqui, dentro dessa grande área de jornalismo? Eu gosto muito de gravar os vídeos, eu gosto muito de aparecer à frente da câmera. Até então, porque eu acho que é uma forma muito boa da gente aprender, porque sempre antes de gravar o vídeo a gente tem que ter o roteiro, e nesse roteiro a gente pesquisa o que a gente vai falar no vídeo. Então é um jeito que eu gosto muito de participar nesse projeto. Legal, bem legal, Gustavo. E vocês, meninas? Ana, diga. Sim, eu concordo com o Gustavo, tanto que eu e ele, a gente trabalhava juntos nessa área. Eu acho que, assim, a prática de você ir lá, mesmo com todo o nervosismo, você entra e você faz a entrevista, acho que é uma sensação ótima, uma experiência incrível. Então, com certeza, eu diria de ser a repórter. E Cauane, me conta. Eu realmente não tenho uma opinião diferente deles. Eu fazia esse papel quando eu estudava na Elisa. E eu sempre achei muito incrível. Eu gostava muito de escrever também. Então, essa parte da gente pesquisar e analisar quais são os pontos, qual é o lado que a gente gostaria de mostrar, o que impacta mais na gente, é uma experiência sem igual. Até porque a gente trabalha com quem está atrás da câmera também, com quem vai gravar. E eu acho que é esse trabalho em equipe da gente saber se conversar e falar que tá tudo bem e que a gente vai conseguir. E também, assim, como que as tecnologias vão impactar esse jornalismo do futuro? Quem quer começar? Eu acho que o jornalismo no futuro vai ser algo essencial, porque a informação é algo essencial, as pessoas precisam estar se comunicando sempre. Mas eu acho que no futuro vai ser algo bem mais tecnológico, com certeza, com umas câmeras muito mais profissionais. Eu acho que, quem sabe, até uma coisa à distância, como a gente está fazendo agora, já vai ser algo mais comum de ser feito. Então, eu acho que o jornalismo, além de ser essencial, ele vai ser muito tecnológico. Eu, como até a Ana Paula disse, eu acho que vai ser bem essencial. Só que, se por agora muita gente não se interessa, muitos jovens não procuram saber sobre isso, infelizmente não vai ser uma coisa que todos vão ler, todos vão ouvir ou assistir. Mas, obviamente, vai ser tudo mais tecnológico. Provavelmente vai ser mais online, vai ser uma coisa à distância, que você não precisa estar no estúdio, você não precisa se locomover. Até pessoas de outros lugares do mundo podem participar de um jornal. Então, eu concordo com tudo que os outros falaram. Eu praticamente leio o meu pensamento, eu não tenho muito o que falar, mas eu acho que sim, vai ser tudo muito tecnológico, tudo muito prático e mais rápido, mais eficiente. E acho que vai ser uma coisa bem mais legal, uma coisa mais dinâmica. Será que vai ser um jornalismo mais interativo? Mais interação entre o público e a informação? É possível. É possível, né? E aí, Cauane? Uma palavra que poderia definir o jornalismo do futuro é democrático.
porque quanto mais a gente está vivendo essa mudança, a pandemia pegou a gente, assim, totalmente despreparado. Nós estamos usando novas formas de se comunicar. Então, acho que a palavra que definiria seria democrático, porque cada vez mais as pessoas estão se atentando ao trabalho dessas pequenas instituições que fazem esse trabalho de jornalismo, não só as grandes televisões. Então, isso é muito importante. A gente sempre falou muito sobre como a gente poderia divulgar o nosso trabalho e saber que hoje as pessoas estão procurando meios alternativos de comunicação, estão dando prestígio para pequenas instituições, é muito importante. Além de toda essa tecnologia que vai vir, essa democratização é muito importante, é a acessibilidade. Quem está assistindo isso? Quem são as pessoas que estão sendo alvos? Quem vai se beneficiar com essa informação? Então, eu acho que o jornalismo do futuro é pensar no próximo. Que legal, um jornalismo mais distribuído, né? Mais distribuído, mais acessível e na mão de mais pessoas. Muito bonito isso mesmo. Eu gostaria muito que isso fosse assim, realmente, no futuro. Acho que vai ser, né? Acho que vai ser. Acho que a gente está caminhando para isso. E você, Carlos, o que você acha? Como é que vai ser esse jornalismo no futuro e qual que é o papel da tecnologia nisso tudo? Então, me encanta demais ver o que esses meninos, né, que estão no máximo aí no 9º ano, né, com essa maturidade, numa reflexão de um instituto que é a comunicação, que eu acho, e aí o trabalho que a gente faz com imprensa jovem, uma política pública aqui da cidade de São Paulo, que é empoderar as comunidades, os estudantes, claro, ajudando também os profissionais da comunicação a priorizar a democracia, né? O que a Cauane falou é muito importante, porque hoje nós estamos como comunicadores, como educomunicadores, como professores, sendo cada vez mais atacado, né, por aqueles que não acreditam na democracia. O professor que os professores, estudantes que estão escutando a gente agora e quiserem levar um projeto, né, iniciar um projeto de jornalismo, que dica que você dá para eles? Eu acho que eles podem ir até o Google e dar aquela googada bem legal, escrever imprensa jovem. Eles vão encontrar de um tudo ali. Como fazer, os meninos desenvolvendo o trabalho, a atividade, como ela é desenvolvida com a participação dos estudantes. Quer dizer, a gente conseguiu criar, na verdade, uma massa de informação produzida pelos estudantes que vai dando algumas dicas de como você pode desenvolver na sua escola. Legal. Agora, não é um bicho de 7 cabeças. Para desenvolver um projeto de educomunicação, ou do Imprensa Jovem, uma agência de notícia Imprensa Jovem, você não precisa, às vezes, mais do que um celular, né? O celular hoje, que até então tem sido aí um demônio, né? Assim, na vida das escolas, por falta de conhecer, claro, ele pode ser uma grande solução e poder democratizar aí a possibilidade de produzir mídia e também de propagar, né, uma informação de qualidade a partir do olhar dos estudantes. Então, não é nada complicado. A gente imagina que as escolas, se não quiser fazer vídeo, pode também fazer jornal mural, entendeu? Não temos acesso à tecnologia, então faço um jornal mural bem legal, com informações dos estudantes, interativo, isso dá para fazer. E eu acho que também a rádio da escola também é uma outra possibilidade, inclusive o próprio celular, dá para você criar um programinha em podcast, socializar com todo mundo, ou pegar o sistema de som e fazer, e dentro da programação da rádio, você colocar notícias produzidas pelos estudantes. No mais, se você quiser falar com a gente para conhecer um pouco do projeto, sugiro que você acesse o portal da Secretaria da Educação de São Paulo. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Eu acho que vocês vão inspirar muita gente mesmo, de verdade. Eu espero que pipoque um monte de projetos de gente querendo fazer o Imprensa Jovem já, a partir desse vídeo. E
Posso fazer uma captura de tela aqui com vocês? Pode. Aí você manda para nós. Sim, lógico. Então, gente, muito obrigada. Digam X! E estamos chegando ao fim. Você viu quanta coisa a gente aprendeu e criou nesses 40 e poucos minutos? Ó, vamos lembrar. Nós conhecemos um projeto de fotografia que conta a história de pessoas, chamado Invisíveis. Nós aprendemos sobre o papel dos personagens em uma história jornalística. Nós escolhemos um personagem e também criamos um jeito de contar sua história, ou pelo menos iniciamos o esboço desse projeto. E ainda conhecemos o programa Imprensa Jovem, para quem sabe pensarmos em levar esse projeto adiante, de agência de jornalismo, com outras pessoas. Você percebe como tudo isso está conectado de alguma forma com as coisas que você aprende na escola? E que, para onde quer que a gente olhe, existem personagens que trazem importantes informações ou que estão aí, esperando para ter sua história contada? Compartilhe o que você aprendeu e criou hoje com outras pessoas. Podem ser pessoas que moram com você, seus amigos, ou ainda, se você quiser e puder, nas suas redes sociais, com a hashtag Bora Criar. A ideia é que o que a gente vê aqui funcione como uma faísca para suas próximas ideias e projetos. Que você imagine, crie e compartilhe muitos projetos durante essa semana. Um abraço e até a próxima!